Muito bem, pessoal. Finalizando aqui nossos trabalhos, vamos ao capítulo 12 de Sociologia, Estratificação e Mobilidade Social. A estratificação social. Toda sociedade, da mais simples até a mais complexa, desenvolve critérios de diferenciação e de hierarquização dos indivíduos que nela se inserem, sejam econômicas, sociais, políticas, educacionais, profissionais ou baseadas na tradição. Essas distinções atribuem status à pessoa, o que as diferencia. Isso recebe o nome de estratificação social. O estudo a respeito de como as sociedades são divididas nesses estratos é um dos campos mais importantes das ciências sociais, não só no Brasil, mas em todo o mundo. A visualização da estratificação social é concebida por meio de figuras geométricas, geralmente por triângulos isósceles, como está aqui na figura, conhecidos como pirâmides sociais, como quase a totalidade dos grupos sociais é desigual e heterogênea. Parecem mais pessoas na base da sociedade do que no topo. A estratificação pode ser mais ou menos rígida, isto é, o status dos indivíduos e a hierarquia entre eles podem ser inalteráveis ou flexíveis, respectivamente. A flexibilidade indica a possibilidade de alteração ou de mobilidade social. Mobilidade social. A ideia de mobilidade social subentende a mudança de um indivíduo ou mesmo de grupos de uma posição social para outra, adquirindo-se novos status e funções sociais. Há vários tipos de mobilidade, segundo os diversos padrões e atributos do espaço social, que definem as posições sociais ou tipos de movimento que ocorrem entre os diferentes níveis. Por isso se distinguem-se as mobilidades sociais horizontal e vertical. O conceito de mobilidade horizontal compreende o deslocamento ou a passagem de uma condição social para outra, sem que isso se estabeleça uma alteração de nível. Por exemplo, uma pessoa pode mudar de religião, divorciar-se, construir um novo núcleo familiar, mudar de emprego sem alteração da qualificação profissional ou ainda filiar-se a outro partido político. Do outro lado, quando o deslocamento entre posições sociais pressupõe superioridade ou inferioridade, tem-se uma mobilidade vertical, que conforme a direção da mudança pode ser ascendente ou descendente. Um indivíduo ou um grupo pode alterar seus ganhos econômicos, sua relevância política ou condição profissional. Por exemplo, um camponês que migra para a cidade ou uma categoria de funcionários que obtém uma nova remuneração ou tratamento jurídico. Bom, pessoal, essas questões de estratificação e mobilidade social, isso é muito cotidiano e muito contemporâneo em nossa sociedade. Porém, esta questão hierárquica social, ela é uma questão que ela se apresenta em vários recortes temporais da nossa história, da história de uma forma geral, e se apresenta ainda hoje. Nós podemos citar diversos exemplos. Podemos pegar aqui o exemplo da Idade Média. Durante o sistema feudal, nós tínhamos no topo da pirâmide, a pirâmide aqui é a representação dessa divisão social. No topo da pirâmide nós tínhamos a igreja, onde estava o poder do Estado. Logo em seguida o rei, que ainda não possuía poderes absolutos. Depois vinham os nobres e em seguida os servos, que eram as pessoas que trabalhavam e sustentavam aquela sociedade, a força motora daquela sociedade. Então, isso é um exemplo de hierarquia social. E isso acontece ainda hoje. Nós temos a classe trabalhadora, temos as massas populares, temos a classe
média, temos a classe alta. Então nós temos ainda hoje uma explícita e muito legítima divisão social no que diz respeito às classes sociais. E de modo que a mobilidade social ela se torna muito dificultosa para as classes ditas inferiores, por várias questões, sejam questões políticas, econômicas, religiosas. Esta mobilidade social ela não será de fácil transição. Ela poderá acontecer, e poderá acontecer de duas formas, seja verticalmente, seja horizontalmente. Vamos entender melhor estes dois conceitos.